Olá, eu sou o Wilson Faria. Eu sou o William Mitchell. Juntos somos os mestres dos carros. Estamos aqui hoje para fazer uma videoaula muito interessante para você, profissional da beleza, em especialização em cabelos crespos e cacheados. E a nossa metodologia que vai ser apresentada é o Sistema Inteligente de Texturização. Então você, profissional, fique ligado, porque é informações importantíssimas para o seu crescimento no seu dia a dia. Antes disso, vamos mostrar para vocês que os mestres dos carros estão na estrada desde 2015, formando mais de 5 mil profissionais no ramo que mais cresce no Brasil. Portanto, se você ainda não está neste ramo, essa é uma grande oportunidade de você estar com o William Mitchell, Wilson Farias e fazer toda a diferença na sua vida profissional. É isso aí. Para nós, mestres dos carros, é um prazer estar participando dessa jornada técnica da Ré Brasil. E para mostrar um pouquinho mais sobre o nosso entendimento nos cabelos crespos e cacheados, né, Wilson? Perfeitamente. Vocês terão a oportunidade de ver muitos cursos com vários profissionais gabaritados nessa jornada técnica e agradecemos a Ré Brasil por escolher também os mestres dos carros para colaborar no educacional da beleza, que é o ramo que mais cresce no Brasil. Venham com os mestres e você vai ver o quanto é gostoso. Bem, para falarmos um pouquinho sobre o método inteligente de texturização, nada melhor que conhecer um pouquinho da história de como nós chegamos até aqui. Perfeitamente. Vale a pena muito, é muito importante que o profissional tenha um conhecimento sobre essa história para que ele possa entender a história do seu cliente, sim, ter a empatia e automaticamente libertar ele de algumas amarras, sim, para que aí sim ele possa se sentir livre sobre sua escolha de fazer um processo químico ou deixar seu cabelo natural. Então vamos falar um pouquinho daquela época lá atrás, onde muitas pessoas alisavam o seu cabelo, né, Mitchell? Faziam um alisamento com pasta ou pente quente para andar perante a sociedade, para que seja respeitado ou pelo menos pudesse andar na mesma calçada, né, perante a sociedade. Sim, porque na verdade, como havia o cabelo mais crespo, enfim, a sociedade ela meio que deixava de lado. Então foram ao tempo percebendo que o cabelo liso ele dava uma impressão que era uma pessoa que estava na sociedade, era uma pessoa da raça negra, que ela estava na sociedade devido ao seu cabelo liso. Então, quer dizer, houve uma miscigenação e ela chegou até tal ponto. Então, os alisamentos veio através dessa ideia para justamente manter essa pessoa dentro de uma civilização que era naquela época. Daí por diante vieram-se muitas mudanças, né? Alisava-se o cabelo com pente quente, depois vieram as pastas com base em soda, que também tinham um poder de queima no couro cabeludo absurdo, até despigmentando o seu cabelo. Aí logo em seguida passaram-se a elaborar essa pasta de uma forma diferente, mas a era dessa pasta foi longa, né? Foi longa, e aí depois começaram a conhecer novas formulações, criarem novas formulações para continuar alisando o cabelo crespo, pois a regra era cabelo liso. A regra para essas pessoas era o cabelo liso que era aceitável, que era bonito, que era adequado ao arrumadinho, né? Engomadinho, digamos assim. Sim. E aí então as coisas mudaram. Lá na frente foram criados os hidróxidos. Os hidróxidos eles vieram com uma finalidade de deixar o cabelo mais solto e naquela época de alisar o cabelo, certo? Perfeitamente. Alisava-se o cabelo justamente para que pudessem entrar na sociedade. Porque naquela época o cabelo crespo, eles ficavam separados da sociedade. E aí é onde teve uma ideia fantástica de alisar o cabelo. E quando começou a se alisar o cabelo, eles perceberam que eles começaram a ser aceitos perante a sociedade. Então, mas fez uma grande mudança em relação àquela época, né? Dava para andar na mesma calçada. Não é mesmo? Mas enfim, tinha o hidróxido, tinha o pente quente que fazia os alisamentos. Sim. Né? Aí depois veio a soda cáustica. Soda cáustica. Né? Na verdade, antes do hidróxido veio a soda cáustica. Veio a soda cáustica. Exatamente. Queimava bastante o couro cabeludo. Certo. Tem até um filme do Malcolm X
que fala sobre isso. Exatamente. Né? Passava ali a soda, tirava a soda rapidamente, mas alterava até a cor do cabelo. Demais, exatamente. Partindo então vieram os hidróxidos chegaram no hidróxido de sódio, porque na verdade da soda criaram-se o hidróxido de sódio. Sim. Fazia alisamento também. Alisamento. Ponto, legal. Década de 80 para 90 vieram-se os permanentes afros. Permanente afro. Né? O permanente afro ele tinha como proposta pegar aquele cabelo afro crespo e transformar ele em um cabelo cacheado. Muitas pessoas adoraram. Isso foi um boom no mercado cosmetológico que assim Michael Jackson fez, não é mesmo? Muita gente começou a fazer permanente afro. O cabelo criava-se uma forma tão diferente que deixava as pessoas assim simplesmente encantadas. Né? Logo depois vieram-se, junto com os hidróxidos, da família dos hidróxidos, o relaxamento, né? Relaxamento. Vinha já com uma proposta de deixar o cabelo mais solto, né? Aquele cabelo que tinha o seu formato ali espiral, deixava-se a abertura ali um pouquinho mais solta, deixando esse cabelo com menor volume em relação à sua raiz, porque a sua raiz ela já vinha em relação aos 90 graus, né? Que ela deixava o cabelo alto, e aí fazia-se um relaxamento, onde o relaxamento abaixava essa raiz e deixava o cabelo no seu comprimento mais solto. Então ele era muito procurado e os profissionais da época faziam muito. Se ganhava muito dinheiro nessa época também, Wilson. Verdade, naquela época a coisa era assim, o medo, o receio de um volume no cabelo era tão grande que relaxava-se, deixava-se a raiz mais lisa e o corte era fio reto para não dar nem 5 centímetros de diâmetro, de amplitude e de volume, porque senão Deus nos acuda, meu Deus do céu, como é que vão olhar para mim? Eu não posso nem sair na rua com esse cabelo armado. Era uma coisa de louco, né? Aí aproveitava, já vinha os cremes cinchados, né? Eles faziam as suas finalizações e até gel era utilizado também, para que o gel deixasse bem baixinho a sua raiz e o seu comprimento ali com o peso. Em relação ao peso molecular, em relação à fibra do fio, ele ficava até mais pesado e sem muito balanço. Era um cabelo que, conforme a pessoa mexia a cabeça, ele ia junto, né? Exatamente. Então, era tudo isso que era apresentado naquela época. Logo em seguida veio a escova progressiva. Escova progressiva tomou o mercado assim por muito tempo. Muito tempo. 15, 17 anos. 15, 17 anos. E até hoje, Sim. na verdade, se utiliza aí. Eles procuram estar sempre renovando. A progressiva, ela tem feito a cabeça das pessoas. Sim. Há um bom tempo. A pessoa acorda pronta. Sim. Legal, tá indo bem. Por que não manter? Somos democráticos. Respeitamos a opinião das pessoas. Isso é muito importante. Sem sombra de dúvidas. Com esse tempo todo que a progressiva veio a transição capilar em meados de 2015. Né? Foi quando os mestres dos cachos surgiram. Isso daí. Surgiu justamente numa época onde que o Brasil passava por mais uma crise, né? Exatamente. Principalmente o que foi proveniente da crise americana dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi o precursor de insumos e cosméticos para cabelos crespos, né, e cacheados, enfim. Houve a crise lá, a crise chegou aqui, a mulher americana passou a cuidar do cabelo de uma forma natural, do formato antigo. Sim. Né, vou cuidar do meu cabelo igual a mamãe e a vovó cuidava. Isso também se espalhou-se para o Brasil e as mulheres brasileiras aderiram à transição capilar. Transição capilar foi um boom, tem feito um enorme efeito até hoje. Até hoje. Né? Muitas pessoas se desligando do cabelo quimicado, daquele cabelo de uma forma qual seja a sua química preferida, para o cabelo ao natural. E aí, na verdade, o que aconteceu? As pessoas entenderam que é possível ter o teu cabelo de uma forma natural, certo, Mitchell? Certo. Sem uso da química. Aí vieram cortes Big Shop e tudo mais, e automaticamente o profissional cabeleireiro que realizava ficou um pouco perdido. Um pouco perdido, e com isso tudo, nós
tivemos essa sacada do mercado, né? Porque o que aconteceu? Com isso houve muito crescimento de empresas, indústrias de cosméticos, ter é como se fosse assim, a menina dos meus olhos, né? Como se fosse diamante está aí, precisa ser lapidado. E começaram a observar que o mercado, tanto varejo como atacado, em relação aos cosméticos, deveria de dar um boom também. Então eles começaram a pesquisar, começaram a fazer novos produtos, enfim, fazendo o que hoje tem de crescimento, né? Porque hoje, quando nós observamos o mercado, vê que existem vários tipos de produtos para vários tipos de cabelo. Tanto que muitas vezes tem profissional que fica até meio que sem saber o que utilizar. Imagine lá as nossas clientes. Nem fala, é verdade, é bem isso mesmo. Com esse boom da transição capilar, existia essa necessidade do profissional se capacitar, porque ele ficou jogado, esquecido lá atrás. Sim. E esse profissional não se capacitando, ele estava perdendo clientes para o mercado de cabelos naturais. Surgiram-se os mestres dos cachos com um conceito de entendimento dessa transição, criando novas ideias, capacitando vários profissionais. E aí sim, houve no momento da transição, as mulheres procurando profissionais capacitados para cuidar dos seus cabelos natural. Ótimo, legal. Só que aí também, Mitchell, começou a chegar um dilema. Eu estou 3, 4 anos com meu cabelo natural. Estou vendo mudanças. Eu preciso de profissionais capacitados para suprir a minha vontade de mudar a cor, o corte, enfim, tudo no meu cabelo. Tá, e aí, olha só como é engraçado. Da mesma forma que elas sentiram essa dificuldade, elas também tiveram a atitude de procurar profissionais, cursos de profissionais que falassem sobre cabelos crespos e cacheados e começaram também a atuar no mercado de hoje. Vamos dizer que as mulheres também, nessa passagem, surgiram várias empresárias referentes ao nosso ramo de cosmético, ao nosso ramo da beleza. É isso. Com isso, os mestres dos cachos, entendendo toda essa história, chegamos à conclusão da necessidade de mudar tudo isso e levar conhecimento de uma forma mais consistente a você, profissional cabeleireiro. Este ramo de cabelos crespos e cacheados tem uma crescente constante. É o ramo que mais cresce no Brasil. Portanto, queremos deixar aqui a vocês um pouquinho do nosso curso Sistema Inteligente de Texturização em Cabelos Crespos e Cacheados. O que é, Mitchell? Bom, Sistema Inteligente de Texturização, ele veio justamente para facilitar a vida do profissional. Muitas vezes o profissional ele tem como ideia de fazer o relaxamento utilizando as técnicas anteriores, utilizando o material anterior e chegando ao mesmo trabalho que é o relaxamento. Então essa texturização é justamente para que haja uma mudança na visão do profissional. Por isso os mestres dos cachos ele veio justamente para auxiliar o profissional com a nossa metodologia que vai fazer a diferença dentro do mercado para o profissional cabeleireiro. Muito bem. Concluindo o raciocínio do meu sócio, também ele é uma forma de buscar retirar de dentro do profissional o raciocínio, o intelecto, a inteligência do profissional, para que ele possa criar coisas novas em suas clientes. Tua cliente hoje, cacheado ou crespo, não quer saber mais de relaxamento. Algumas vezes, como o Mitchell acabou de dizer, algumas fazem um processo e acaba resultando na mesma coisa que um relaxamento. Tua cliente não quer mais isso, ela quer algo diferente e ela quer um profissional capacitado, atualizado. Para isso, nós estamos trazendo esse sistema, essa metodologia diferenciada que pode te ajudar muito no seu dia a dia e muitas clientes que estão à procura desse tipo de serviço, porque ela passou por um processo, às vezes, que deixou ela muito chateada e ela não quer repetir o mesmo erro. Entenderam, pessoas? É bem isso. Venha com os mestres que vocês vão entender direitinho
como que é esse sistema inteligente de texturização em cabelos crespos e cacheados. Bem, para que serve um método inteligente de texturização? Ele serve para criar o teu cliente um efeito diferenciado. Ele tem uma junção muito aprofundada no visagismo, onde nós trabalhamos muito, focamos muito no visagismo para o cabelo crespo e cacheado. Então ele serve tanto para deixar aquele cabelo muito mais solto, ao natural, Sim. combater o fator encolhimento, pois se a cliente passou por uma transição capilar, ela deixou o cabelo crescer, mas ela acha que o cabelo dela não cresce. E aí automaticamente ela fica receosa. Às vezes ela quer tratar o cabelo, ela fica estou quase voltando para progressiva. Então, o sistema ele serve para que a gente vá e venha a combater o fator encolhimento, que geralmente é na região temporal, parental e algumas vezes occipital, certo? E aí o cliente está à procura de algo que o salve disso, mas ele não quer aquele cabelo murchinho igual relaxado, entendeu? Ele também serve para que nós possamos levar ao teu cliente praticidade de ele mesmo tratar, finalizar, fazer uma fitagem em casa e simplesmente ter o cabelo com movimento. Ele também serve, Mitchell, para simplesmente gerar uma harmonização dos cachos e crespos. Às vezes a pessoa tem o rosto pequeno, fez a transição capilar, na região temporal o cabelo dela encolhe e ela se vê com o rosto muito achatado. Quando você faz um processo de sistema inteligente, solta a região mais fechada, consequentemente ela vai ganhar um cabelo um pouco mais alongado e ela vai se ver com o rosto mais alongado. Chamamos isso de harmonização dos crespos e cacheados. Dessa forma, ajudamos os nossos clientes, assim deixamos eles super felizes, né? E a verdade, simplesmente a gente olha para o cabelo do cliente e fala assim: mandei bem, isso que é o mais gostoso de tudo. E você tem assim, o que você tem visto, Mitchell, no dia a dia dos nossos clientes fazendo esse processo? O dia a dia da cliente é justamente muito satisfatório porque com tudo isso que ela vê hoje no mercado, a nível de mídias sociais, aqueles cabelos lindos, maravilhosos, com definição, aqueles cabelos mesmo sendo crespo, com a formação de coils, e onde muitas vezes os profissionais não conseguem chegar naquela definição ou aquela ideia que a cliente veio até o salão buscar, e o profissional ele fica meio que perdido naquele momento, e aí ele dá a informação: poxa, vamos fazer um botox, vamos fazer alguma coisa que eu possa mudar esse cabelo, porque a falta de informação é que faz essa diferença. E as clientes hoje, elas vendo que essa metodologia é muito do que ela vem buscar na natural, porque quando se passa pela transição, se fala de um cabelo mais natural. Sim. Ela está saindo de uma química e ela não quer mais a química, mas ela quer um cabelo natural, mas ela também percebe que aquele cabelo que ela viu nas mídias sociais tem balanço. Aquele cabelo que ela viu tem uma definição, onde que o cabelo dela não tem. Então o sistema de texturização ele veio justamente para sanar essas dúvidas e também fazer com que o profissional consiga atingir o que a cliente veio buscar como resultado. Esses resultados são coisas importantíssimas para o dia a dia de um profissional. Então hoje o sistema ele veio para ajudar o profissional cabeleireiro, mostrar qual é a diferença de relaxamento, de soltura e ao mesmo tempo fazer a diferença dentro do seu salão. Muito bem. Venha com os netos. Relaxamento e texturização é a mesma coisa? Não é. Não é porque a ideia de texturização é de levar o cabelo
né, de entregar o cabelo mais próximo do seu natural. Hoje eu vejo muitos profissionais trabalhar aleatoriamente ou praticamente sendo a mesma coisa como se fosse no automático, né? Para chegar a um conceito que de repente ele só mudou o nome e colocou ali texturização ou soltura, por exemplo, que é um pouco diferente ainda da texturização, mas a técnica em si ele continua fazendo da mesma forma e ainda utilizando o mesmo material do dia a dia. O que acontece? Muitos profissionais têm esse costume mesmo de estar mudando o nome, mas a técnica é a mesma, para de repente até vender mais dentro do seu salão. Só que aí é que está o negócio. A entrega da técnica, da metodologia é muito importante. Porque depois de um certo tempo, da visualização do próprio cliente, né, nas mídias sociais, de repente entrar no nosso perfil, ver ali o que nós mostramos referente à metodologia inteligente de texturização, ele vai questionar o profissional por que não está sendo daquela forma, por que não está aplicando daquela forma. Porque hoje o cliente pergunta. Sim. Hoje o cliente é enfático no seu conhecimento também e ele pergunta para o profissional. E se o profissional não tiver atualizado... Tá, então me fala, relaxamento. Como que é a pegada do relaxamento? Bom, relaxamento se começa aí até as divisões, né? Relaxamento a gente, no caso, faz a divisão em 4 partes, tem aquela preocupação de horário, né, do sentido horário, né, em 4 partes. Eu começo pela parte de trás, ali pela parietal, pela occipital, e ao mesmo tempo vou fazendo aquele trabalho em sentido horário, né? Então, porque a parte de trás é a parte mais fria, a parte superior é a parte mais quente. Então, se tem essa preocupação de alisar o cabelo, mas a proposta é deixar o cabelo com a sua raiz mais baixa, né? Deitadinha, mais né? deitada, tirando o volume. Tirar volume mesmo. Tirar o volume. Tá. E no caso a soltura? A soltura, ela já tem uma pegada, já tem uma ideia, uma técnica de estar fazendo todo o cabelo, mas sem nenhuma proposta de harmonização. Por que sem harmonização? Porque na verdade, quando falamos na harmonização, sabemos que tem mais de 2 ou 3 tipos de curvatura na mesma cabeça. Certo. E quando nós fazemos a soltura, isso não importa para nós, porque nós fazemos ela já por inteiro, por completo, deixando em si a forma que for deixar, que no caso ficar, é a forma que vai ficar ali no cabelo, tanto faz sua curvatura, enfim, o seu resultado. Se for um cabelo, ou seja, se é um cabelo solta-se de uma forma tão automática, se naquele cabelo que é muito fechado, ele vai ficar muito fechado, vai ficar mais solto. Aonde é mediano, ele vai ficar um mediano mais solto. Onde ele é muito solto, ele vai ficar mais solto ainda. Mais solto ainda. De uma forma... Legal. E o sistema inteligente de texturização, ele já é bem diferente. Já é bem diferente. Já começa até através das suas divisões. Vai começar a boneca pra gente... Tá, já muda tudo, né? Já muda tudo, já. Porque aqui nessa configuração, nessas divisões que foram feitas nesses quadrantes, vocês vão observar que na verdade aí nós temos em torno de 9 divisões, 9 quadrantes. Por quê? Porque esses 9 quadrantes é onde que vai nos dar uma orientação de como iremos começar, né? A gente vai saber aí entre a parte da occipital, a parte da parietal, das têmporas, a parte superior, aonde que esse cabelo, aonde é essa parte vai necessitar da texturização. Perfeito. Então vamos lá. Às vezes a gente se depara com uma nuca solta. Sim. Né? E a parental encolhida. Encolhida. A ideia, na verdade, do sistema inteligente de texturização é fazer o quê? É preservar a parte solta e soltar a parte mais encolhida para que gere-se uma harmonização. Harmonização. Certo. E é inteligente, já começa a ser inteligente a partir daí. Já, porque tudo isso veio através do visagismo, né? Essa metodologia criada pelos mestres já foi tirada através do visagismo. Interessante. E no caso, quando a gente tem aí uma parte do cabelo em algumas regiões mais soltas e outras mais fechadas, a ideia é deixá-las uma mais próxima da outra. A ideia é você ter um direcionamento da onde há necessidade para se criar uma harmonia.
Porque essa harmonização, ela vem muito através do corte de cabelo. Sim. Quando a cliente chega dentro do salão e ela quer cortar o cabelo, muitas vezes ela já tem a sua deficiência ali e ela já percebe isso no cabelo dela e ela já chega com essa informação. Só que ela não quer mexer com química, mas ela quer o cabelo dela o cabelo dela natural. Então aí é onde que o sistema inteligente de texturização cai muito bem nesta hora que a cliente veio buscar essa diferença do profissional. Ou seja, às vezes você vai trabalhar em lugares únicos, lugares específicos e não na cabeça toda de uma forma, alguma soltura, sim de uma forma mais inteligente. Mais inteligente. Mas vai ter cabelo que há necessidade de trabalhar nele todo, tá? Sim, com certeza. Com certeza. Haverá sim essa tal necessidade e isso que é muito interessante. E às vezes, em algum lugar, às vezes você vai até trabalhar com uma questão de maior intensidade em regiões com menor intensidade. Sim. Isso é muito interessante. Tá vendo que legal, gente? Essa mini aula tem uma proposta muito diferenciada em lhe ajudar você, profissional, a ser um profissional diferenciado. Isso mesmo. O que a cliente pode esperar desse resultado, expectativa e qual será a realidade perante o resultado referente ao cabelo da cliente? Porque muitas vezes a cliente já passou por vários profissionais e ela tem aquele medo quando se fala de química, de ser a mesma técnica, o mesmo modo e chegar na mesma conclusão de um cabelo estirado. O que ela pode esperar com isso? O que ela pode esperar do sistema de texturização? Ela pode esperar um cabelo mais saudável, ela pode esperar um cabelo que não fique configurado um cabelo quimicamente tratado. Ela pode esperar aquele cabelo que ela tenha facilidade em cuidar e finalizar em casa, tá? Ela, ao contrário de muitos também, eu não vou nem mexer e querer fazer porque já sei no que vai dar isso, né? Ele vai acabar com todo o meu volume que hoje a mulher crespa cacheada chama de coroa. Então ela pode esperar que este volume não será mexido. Ela pode esperar que vai ser mantido o volume, porém vai dar mais movimento, não terá fratura e encolhimento. Sabe o mais interessante que ela pode esperar disso? Sim. Cor. Ela vai poder fazer cor no cabelo dela, ela vai poder fazer mechas. Então, essa cliente que faz esse sistema, não, veja só, o processo é químico, mas é um processo químico com uma metodologia diferenciada que permite a ela fazer luzes. Ela pode ficar loira, uma cacheada com uma mexida na parte da estrutura capilar, porém ainda pode ficar loira. Olha só que interessante. Isso é legal. Interessante porque hoje em dia, lá atrás, o relaxamento não permitia isso. Não. Era só tonalizante e acabou. Hoje dá para ela fazer coloração e descoloração. Claro que com um conceito bem diferenciado, com cautela, cuidados, que nós podemos lhe ajudar nessa jornada. Olha só, o profissional ele sempre está à busca de um novo, para que ele possa implantar dentro do seu salão. Porque principalmente passando essa pandemia, passando várias coisas, e o profissional ele não quer atuar no mercado fazendo a mesma coisa que o próprio cabeleireiro, o salão vizinho faz também. Porque na verdade fica uma guerra, né? Eu coloco o preço mais baixo, aquele também, tal. Não tem um diferencial, né? E o que os mestres dos cachos hoje quer apresentar em relação a isso, para que ele possa ter uma nova ideia, sonhar com um diferencial? O que você, como mestre dos cachos, pode falar para que o profissional que está lá vendo esse vídeo, vendo esse curso, ele pode esperar? A proposta dos mestres dos cachos é capacitar, habilitar, atualizar o profissional cabeleireiro no ramo que mais cresce no Brasil, que é o ramo dos cabelos crespos e cacheados. Tanto é que desde 2015 já formamos mais de 5 mil profissionais especializados na área. E são, assim, profissionais de sucesso, né? Inclusive, nessa jornada existem alguns alunos dos mestres. Olha aqui, que honra. Gente, é importante você estar capacitado de uma forma muito mais concisa, onde as informações que você tenha, elas foram baseadas em pesquisas e estudos para que aí automaticamente ela chegue até você.
Então, por isso é muito importante que você faça a diferença. Para isso, os mestres dos cachos estão aqui. Nesse nosso slide, mostramos um peixinho amarelo indo ao contrário dos peixinhos brancos. Isso quer dizer que você, profissional, pode fazer essa diferença. Enquanto todos estão debandados para um sentido, vá contra, faça a diferença, porque isso, sim, é uma forma muito fácil de você se destacar neste ramo fantástico. Nós somos provas vivas disso, nossos alunos também. Tá? Então, é assim que os mestres podem colaborar com a sua capacitação neste ramo fantástico, maravilhoso. Amigo, olha só que coisa interessante. Muito interessante. Quando você vai executar um processo de sistema de textilização, os quesitos muito importantes é você entender as condições, as possibilidades e as necessidades deste processo. Então, diante disso, vamos fazer um bate-bola aqui sobre isso, né, Mitchell? Sim. Condições. Condições. Olha só, quando se fala em condições, principalmente no cabelo crespo e cacheado, sabemos que o cabelo crespo, o cabelo cacheado é desprovido de algumas, tem dificuldades em relação à produção de oleosidade, enfim, da sua proteção, do mel, enfim, coisas que são interessantes para o fio de cabelo. E quando o cabelo está em condições, tá, de realizar um processo como esse, significa que o cabelo ele vai dar bom. Bom, Mitchell, então vamos nesse bate-bola. Sim. De informações. Vamos falar sobre condições. O que quer dizer sobre condições desse cabelo poder ser feito? Condições é quando o cabelo se encontra numa situação favorável para que nós possamos estar fazendo esse tipo de transformação utilizando a metodologia inteligente de texturização. Agora, quando o cabelo não está em condições, existe uma certa preocupação referente a isso. Então, o profissional cabeleireiro ele tem que saber que nessa hora ele tem que se preocupar justamente com o tratamento. Por quê? O cabelo é desprovido de algumas proteínas e essas proteínas podem causar, enfim, nessa transformação, a quebra, pode trazer de repente o enrijecimento da fibra, porque sendo uma química, ela exige de algumas proteínas que tem dentro da fibra. E essas proteínas junto com a química pode também dar ruim. Tá. Então se o cabelo não tiver em condições, logicamente que não vai ter um bom resultado também. Possibilidades. Possibilidades depende muito das condições. Se o cabelo não tiver em condições, não há possibilidade. A possibilidade ela vem através de que o cabelo esteja aí favorável para que ele possa estar recebendo esse tipo de transformação, deixando esse cabelo favorável com o seu resultado. Isso é importante para o cabeleireiro entender. Muito bem. E necessidades? A necessidades, olha só, cada tipo de cabelo, cada tipo de curvatura, cada tipo de estrutura, condições, existe uma certa necessidade. Tem cabelos que vai ter um tipo de necessidade para que haja esse tipo de transformação, como por exemplo, fator de encolhimento. Outros cabelos não. Outros cabelos, na verdade, nada melhor que uma indicação de um tratamento, um cronograma capilar. E tudo isso depende muito do profissional especialista em cabelos crespos e cacheados entender da estrutura da fibra capilar. Com isso, ele vai ter um resultado fantástico. Muito bem. Por exemplo, nesse nosso slide, nós podemos ver da esquerda para a direita, nós temos o primeiro cabelo. O primeiro cabelo da esquerda, ele não tem necessidade. Não tem necessidade. É um cabelo mais solto. Sim. O segundo também não. Mas já no meio, esses três agrupados, eles são cabelos que têm uma certa necessidade. Porque tem um fator encolhimento, o agrupamento das fibras são diferenciados, não estão ali naquela ondulação, um acompanhando a curvatura do outro, né? Tem aquelas curvaturas mais achatadas, mais comprimidas, que são os coils. Né? Já os três últimos da direita, eles são dignos de um chamado susto. Uma breve aplicação muito que rápida para que
possamos alinhar aqueles fiozinhos desalinhados para que eles fiquem acoplados com os demais. Pronto, criamos uma transformação legal. Seria isso, Mitchell? Isso, e com isso daí também ajuda até, no caso, de diminuir aquele que as mulheres também muito reclamam, que é o frizz. O frizz, exatamente, o frizz ajuda muito, é verdade. Não tinha nem me atentado nessa questão. E todo mundo reclama de frizz, né? Todo mundo. É uma coisa de louco, né, gente? Não tem jeito. Não tem jeito. Então é mais ou menos assim. Quando você tiver essa necessidade, você procure o profissional. O profissional vai te... Se você tiver a necessidade de fazer essa química no cabelo, você explica para o cliente. Se não tiver, não precise fazer isso. Faça tratamentos. Inverta isso em tratamentos. Você não vai perder dinheiro, você não vai perder o cliente. Muito pelo contrário. Você vai simplesmente fidelizar este cliente. Mitchell, já teve casos no seu salão em que a pessoa chegou com ideias de fazer um processo como esse, você avaliou e de repente você disse a ela, não precisa? Já. Essa semana mesmo, né, passou o cliente do meu salão e ela veio com essa ideia até de repente, de definir os cachos através de uma cachoterapia. Só que fazendo avaliação, entendendo sobre o cabelo, entendendo sobre a estrutura capilar, eu vi que não havia necessidade de fazer tal transformação e sim de tratamentos. Uma coisa muito importante também é você ter o conhecimento se a sua cliente, no caso, se ela tem o costume de tratar do cabelo. Muitas vezes ela fala que vai na perfumaria e compra um produto lá na perfumaria que ela não tem o conhecimento, é até direcionado para cabelo liso, e ela começa a aplicar no cabelo dela pensando que vai dar solução e na verdade não dá. Então um profissional que entende sobre isso, ele vai saber qual o produto mais adequado para que esse tipo de cabelo, de estrutura, tenha uma absorção melhor. E ele consiga fazer a diferença e mostrar para a sua cliente também a diferença do cabelo, como ela chegou e como ela está saindo do salão. Perfeito. Às vezes o que falta nesse cabelo é só um bom tratamento adequado, específico, que gere a necessidade desse cabelo. Sim. E uma boa finalização e acabou. Caso encerrado. É isso, gente. Olha só que interessante. Temos texturas, curvas e estruturas. E os cabelos mais adequados, como vocês podem ver nesses slides, são os cabelos do tipo 3, 3B, 3C, 4A, 4B e 4C. Esses cabelos, sim, têm uma certa necessidade, entre aspas, de executar um processo de texturização inteligente. Tá bom, gente? Então fica essa dica dos mestres e vamos fazer dessa videoaula um altíssimo conhecimento para que você, profissional, não erre na cabeça dos seus clientes. Isso mesmo. Concluindo, os cabelos tipo 2 não precisam. Não. Se houver necessidade, isso significa que esse cabelo quer ficar liso. Exatamente, pois ele já é bem solto, né? Os cabelos tipo 3, só os 3B ou 3C, e esses cabelos eles têm ainda uma capacidade robusta de estrutura que permite fazer um trabalho como esse. Sim. Já os cabelos tipo 4 são cabelos mais sensibilizados, cabelos mais finos, com a sua estrutura achatada e retorcida, tem um fator de sensibilidade muito mais intenso em comparação aos outros. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas temos que fazer com muito mais atenção, muito carinho, né? Cautela, né, Mitchell? Então, gente, fica essa dica para que você, no momento que você for fazer um trabalho como este, não errar no diagnóstico do seu cabelo. Tudo vem seguido de uma testa mexe. Agora, não adianta nada falarmos tudo, falarmos sobre química, falarmos sobre estrutura, falarmos sobre textura e pecar neste momento tão importante. Porque quando nós observamos, né, pegamos ali no nosso tato, nós temos a informação de como é o cabelo. Só que o que vai deixar
com que eu garanto o meu resultado se chama teste de mecha. O teste de mecha é tão antigo, mas ele é assim infalível para a nossa conclusão. Porque quando o profissional tem uma boa conclusão da sua avaliação, significa que ele tem tudo para dar certo. Certo? Então, não esqueçam, teste de mecha em todos os cabelos que houver necessidade desse tipo de método. Precisou de método inteligente de texturização? Faça teste de mecha também. Ele é sua segurança e sua garantia. Além de um teste de mecha, muito importante é você ter um cabelo que lhe ofereça condições. E para que esse cabelo, esse procedimento tenha aquele efeito natural, é muito importante que você empregue a este cabelo tratamentos anteriores. Não vale a pena você chegou um cliente no teu salão, sentou, olha, eu vi no teu Instagram que você faz esse sistema, eu quero fazer no meu. Você senta e aplica. Você simplesmente será considerado, sabe o quê? Mais um aplicador de produtos e não um profissional especialista. Portanto, é muito importante que você, antes de qualquer outra coisa, análise profunda deste cabelo, direcione tratamentos específicos, pois este cabelo vai precisar de alguns tratamentos de uma forma muito, como posso dizer, personalizada, exatamente. Tá? Você vai ter que enxergar as necessidades que esse cabelo tem e direcionar a ele realmente o que ele vai precisar. Nem sempre esse cabelo vai precisar de uma reconstrução. Nem sempre. Nem sempre, certo? Então, de repente, ele pode precisar de uma reposição lipídica, ou uma reposição de aminoácidos, ou até mesmo uma reposição de colágeno e elastina. Portanto, analisem e empreguem um bom tratamento neste cabelo, que é fundamental. Porque não podemos esquecer que quando falamos sobre um profissional, nós não podemos esquecer que a partir da hora que a cliente senta na sua cadeira, você como profissional se torna responsável pelo que aconteceu com aquele cabelo. E quando eu digo responsável, é responsabilidade. Wilson, com tudo isso aí, a gente tem que ter alguns requisitos importantíssimos para que possamos chegar ao resultado final. Tem alguma, sabe aquela cereja do bolo, que a gente não pode deixar de esquecer de estar ali observando e utilizando ele? Este sim, você pode utilizar automaticamente, porque isso vai fazer com que o profissional se sinta realmente mais seguro do que ele vai fazer, a transformação em si. Olha, eu não digo nenhuma cereja no bolo, eu acho que os melhores ingredientes, sabe? Porque, vamos lá, para que você possa ter um quesito de uma texturização de nível hard, nível 10, é muito importante que você direcione os seguintes itens. Acompanhe nesse slide. Teste de mecha. Sem teste de mecha, não há condições de você executar um trabalho como este. Uso do QSP. Quantidade suficiente para tal cabelo, tal mecha. Então, na verdade, não é simplesmente da forma que se vê, que se aplica, quantidade aleatória. Antigamente, num relaxamento, nós utilizávamos 250 gramas para fazer um relaxamento. Hoje, para fazer um sistema inteligente, nós gastamos de 50 a 100 gramas. Olha quanta diferença que mudou nisso tudo. Grande, né? Pente adequado. Tem que ser um pente médio, adequado, um pente legal, né? Quantidade reduzida de produto. Aplicação leve em sentido horizontal, perpendicular. Tempo reduzido. Antigamente nós trabalhávamos de 20 a 30 minutos, agora hoje é de 5 a 15. Olha só que diferença. E o resultado é satisfatório, hein?
Exatamente. Mas diminuiu o tempo, de repente o produto não vai ter ação, porque enfim o produto ele tinha que ter um tempo para agir, para fazer isso, aquilo, outro. Na verdade, foram tantos testes que realmente dá resultado. E o resultado é muito satisfatório. É fera. Além de tudo, lucrativo, né? Lucrativo. Porque você usa pouco produto e tem uma boa rentabilidade. A divisão diferenciada, antigamente trabalhávamos em um quadrante, com a testa, nuca, orelha e vamos trabalhar em sentido horário. É completamente diferente. Vamos mostrar para vocês aqui como que vamos fazer no próximo tópico será a forma de qual a gente vai dividir e distribuir esse produto no cabelo. Vai ser muito interessante. A área necessária, Mitchell. Área necessária. É uma pegada personalizada, não é? Personalizada. Por isso que nós falamos logo no início sobre o visagismo. Porque o visagismo ele vai nos dar condições para que nós possamos gerar a harmonização referente a esse cabelo. Porque muitas vezes a nossa cliente quer um cabelo que tenha liberdade. Por que liberdade? Ela quer um cabelo, de repente, que amanhã ela possa aplicar um ativador de cachos e ele secar natural. Ou se ela quiser também colocar um difusor e aí ter esse cabelo mais elevado, né? Um volume nesse cabelo. Então, quando nós falamos que hoje é um método que realmente é inteligente, é porque agrega informações perante as nossas clientes e necessidades, né? Hoje, queira ou não, é uma necessidade. Por que ele que não é? Lógico, a partir da hora que a cliente chega até o meu salão e ela percebe que aquele cabelo ali tem um fator de encolhimento, ela quer que o profissional dê a solução. Perfeitamente. Então gerou uma necessidade. E aí Justo. O profissional, tendo uma consciência sobre, ele vai lá e acerta direitinho do jeito que tem que ser feito. Muito bem, olha só que interessante. É isso, gente. Essas dicas vão fazer toda a diferença na sua vida profissional. Já que é isso, vamos mostrar para a galera como é que é as bases químicas. Base química, né? Quando falamos sobre bases químicas, nós temos que entender que existem compatibilidades e tolerâncias. E quando nós falamos sobre esses dois fatores que hoje nós utilizamos para fazer uma mudança no fio de cabelo, é uma coisa que nós, profissional, temos que ter o conhecimento de o que é compatibilidade ou incompatibilidade, ou até mesmo tolerância. Agora, se você não tem essas duas bases importantíssimas, você dançou. Vamos falar um pouquinho sobre hidróxido de sódio, por exemplo. Ótimo. É uma base pronta, né? Que ela é derivada da soda, que veio para fazer relaxamentos e alisamentos, que hoje em dia é pouco difícil de encontrar no Brasil. Nós gostamos muito de trabalhar com hidróxido de sódio e dá um efeito fantástico. E dá para você relaxar ou até mesmo fazer uma texturização de qualidade. Tioglicolato de amônio. Também é possível você fazer um processo, porém geralmente ele deixa a fibra capilar um pouco inchada, consequentemente opaca, né? Então, na verdade, ela precisa de uma neutralização fantástica, pois ela não admite erros. E é muito importante você trabalhar em um cabelo que também tenha condições. É um processo mais lento para acontecer, porém na hora que você começa a enxaguar com a presença da água, ela fica com as cutículas dilatadas e se você não fizer uma boa neutralização, você vai deixar esse cabelo muito, muito inchado e sem movimento. Quem não conhece, de repente, Wilson, podemos até dizer que a não aplicação correta pode trazer a não estabilidade em relação ao efeito do produto. Não estabiliza, exatamente. Não tem estabilização no momento de você concluir o processo. Então, se você não tiver a cautela, você não terá sucesso neste resultado. Você viu por que nós escolhemos hidróxido de sódio? Já começa por aí essa diferença. Já ficou legal. Hidróxido de lítio. Meu Deus do céu. Ele veio para o mercado com uma proposta, só que aí com o passar do tempo notamos que a fibra em si, ela ia afinando, né? Afinando. E ele não teve tanto sucesso aqui no mercado, né?
Porque aí já tinha algumas deficiências em relação à aplicação, à incompatibilidade, em relação se eu quisesse mudar de cor. E aí era um produto que realmente não era, a proposta era boa, mas infelizmente, devido ao como ele deixava o fio de cabelo, já não era tão legal para um profissional. Show, bacana, legal. Muito bem. Nós temos uma indicação mais próxima, né? Que é o hidróxido de cálcio. De cálcio. Que é o carbonato de clorandina junto com o hidróxido de cálcio. Ele precisa de um com o outro para funcionar. E ele te dá tranquilidade para trabalhar em comparação ao sódio, não é tão rápido, né? E assim ele vai nos dando bastante possibilidades. Sim. Dizem que ele deixa o cabelo fino e enrijecido. Procede essa informação, Nietzsche? Olha só, há tempos atrás realmente procedia essa informação. Mas com o passar do tempo notamos que muitos profissionais, muitos químicos da área de cosmetologia, estudando bastante, chegando a muita informação de vários profissionais que atuam no mercado, chegaram a uma conclusão e chegaram a uma base que realmente hoje tem mais tranquilidade para que nós possamos estar fazendo uma transformação, por exemplo, a texturização. Esse cabelo se encontra em condições para estar fazendo, por exemplo, uma coloração, até mesmo uma descoloração. Sim, exatamente. Então, na verdade, já que você disse sobre coloração e descoloração, vamos falar um pouquinho de compatibilidade versus tolerância. Compatibilidade ou tolerância, Mitchell? O hidróxido de sódio, por exemplo, ele dá compatibilidade com esse procedimento que a gente executa? Sim, dá possibilidades, na verdade, ele vai ter a possibilidade de fazer, porque as bases são hidróxidos. É o derivado, no caso, sódio, no caso, cálcio. Então, quando eu faço essa mudança, o que eu tenho que ter como ideia é o tempo justo de retoque. Por exemplo, fiz a aplicação hoje do hidróxido de sódio. Eu quero utilizar hidróxido de cálcio. O que eu vou fazer? Vou esperar o tempo determinado, lá que é 3, 4 meses, para poder fazer o retoque da raiz. Por quê? Quando se aplica, faz a aplicação do retoque, se você passar por cima de uma parte que já foi processada, a tendência desse cabelo é estirar ainda mais, certo? Agora, quando você tem o tempo certo, sabe fazer o retoque, protege as pontas justamente para não acontecer esse estiramento, perfeito, perfeito. Suave, né? Já o tioglicolato de amônio, ele tem uma incompatibilidade, ele não é tolerante, né, o tioglicolato. Então, na verdade, para que não haja um choque, nós devemos aguardar 6 meses. Se o seu cliente usava tioglicolato de amônia, no Nordeste, Norte e Nordeste, usa-se muito tioglicolato de amônia e é muito favorável devido à temperatura, né? Então, se de repente você, Norte e Nordeste, sua cliente usava tioglicolato de amônia e você quer fazer um sistema inteligente de texturização nível 10, espera 6 meses, vai tratando o cabelo dela. No 6º mês você vai aplicar só na parte crescida. Não precisa avançar como o Mitchell orientou. Não precisa, não deve e não avance. Certo? É isso daí. Etanolamina, olha só, etanolamina hoje nós escutamos em algumas empresas, né? Ela chegou no mercado com uma proposta de alisamento, que era a escova definitiva, e depois ela foi perdida através da Progressiva, que entrou e cobriu, né, a etanolamina, que na verdade ele tinha trabalhos fantásticos, mas a Progressiva veio, ficou aí muitos anos e ela ficou meio que de lado, de escanteio. E hoje a etanolamina está em algumas empresas que apostam na etanolamina justamente com o efeito que ela gera em relação à fibra capilar. Se eu vou falar do tioglicolato, a etanolamina, que é no caso da mesma família, que é o tioglicol, o que acontece? A etanolamina a gente consegue ter um resultado mais favorável em relação à fibra capilar e ali já não acontece esse inchaço
como o Wilson estava falando em relação ao dioglicolático de amônio, né? Então você já tem um resultado mais favorável e com o seu neutralizante de bromato de sódio, né? Que ele também ajuda em relação ao tratamento do fio, perfeito também. Ótimo, né? Só que não é compatível com hidróxido de cálcio e nem hidróxido de sódio. Então nós temos que aguardar 6 meses. 6 meses. Entenderam? Olha só que informações fantásticas. A coloração ou tonalizante, nós temos que ter uma orientação base. Sim. Não adianta eu aplicar uma coloração tonalizante e para fazer uma texturização em menos de 30 dias. Sabe por quê? O cabelo fica elástico. Perdeu a elasticidade, esquece, gente. Então, quanto tempo faz que você fez coloração tonalizante? 15 dias, vamos esperar mais 15. Enquanto isso, nós vamos tratar este cabelo. Tratar o cabelo. Legal. Deu 30 dias, a gente tem um tempo melhor para trabalhar neste cabelo, certo? E para, no caso depois, nós vamos aguardar 7 dias após o processo, você pode fazer o tonalizante, ou a coloração, ou até mesmo as mechas tão esperadas. Olha só quanta informação bacana que vocês estão tendo nessa videoaula com os mestres dos cachos. Isso é porque é online, não é presencial. Presencial a gente pega na mão. Exatamente. Extremamente intenso, né, irmão? É bem isso mesmo. Com isso, a proposta é gerar uma harmonização capilar. Sim. Se você tem um cabelo com várias texturas, damos um exemplo desse slide. A ideia é criar pelo menos no máximo 2 texturas. Sim, no máximo. Porque aí você, por exemplo, eu cheguei a atender uma cliente essa semana que na parte da parietal e do topo foi utilizado a texturização. Só que logo entre a parietal e a occipital havia um ressecamento. Aquele ressecamento eu poderia estar tirando apenas com o tratamento, certo? Ou fazer aquilo que o Wilson falou naquela hora, só o suspiro. Porque, na verdade, ele estava mais ressecado e diferenciando do restante do cabelo. Então temos que tomar uma boa atenção. É uma região muito boa para se fazer um teste também, né? Muito boa, porque ali na verdade o cabelo é um cabelo que é mais sensível. Ele vai entregar muita coisa ali a você. É isso aí, gente. Mestres dos cachos e as dicas de milhões. Olha só, Mitchell e eu trouxemos uma forma muito interessante de trabalhar. Então nós vamos mostrar para vocês o método de aplicação. É isso, meu irmão? Que mordomia, hein? Não. Mas como temos que mostrar, vamos mostrar da melhor forma possível para que eles possam entender melhor. É isso aí. Por isso trouxemos a boneca, né, Wilson? A boneca acho que é a melhor forma da gente mostrar. Porque ela não vai reclamar. Lógico. Você vai puxar, você não vai puxar, vai desembaraçar, não vai? Exatamente. Mitchell, com isso nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sessões. 9 sessões, sabendo que no relaxamento usamos apenas 4. Então, legal. Então nós vamos trabalhar esse cabelo de uma forma, iríamos trabalhar a orientação de trabalhar neste cabelo de uma forma mais simples. Por que é que existem essas sessões em horizontais aqui atrás? Lembra que quando falamos sobre termos o tempo, o que é SP, nós vamos entender o seguinte, que quando trabalhamos em quadrantes horizontais, facilita-se a observação do que estamos fazendo, o tempo correto e o tempo de retirar também o produto. Porque na verdade a nossa ação anterior era fazer o cabelo todo, no relaxamento por exemplo, e já tirava o cabelo todo por sessões. Só que neste caso, a aplicação como fica em menor tempo, certo? Que no relaxamento é em torno de 10 a 20 minutos e agora é 5 a 10 minutos. Eu tenho um tempo menor, porque eu tenho um tempo menor também de retirar o produto do cabelo. Então nessa hora eu levo para o lavatório
e consigo tirar. Ah, mas eu, de repente eu posso estar utilizando toalha para tirar? Aí é que tá. Continua na ação, porque você não retirou por completo o produto que estaria agindo no Então fio de tem que cabelo. ser água, tem que ser água, não tem ser água. jeito. Então ótimo. Então quando a gente vai aplicar nessa região, deu tempo dela soltar, a gente pode enxaguar aqui. Sim. Na próxima a gente vai ter tempo de aplicar, e se ela soltar, se for um cabelo que age rápido, já vamos enxaguar na próxima sessão. Sim. Certo? É isso? E sempre... Pode soltar aqui? Pode soltar. E uma coisa importante, lavou essa região onde foi feito anteriormente, já pode aplicar o pós-química nessa parte que foi feita. Por quê? A parte superior que você vai lavar, ela vai escorrer. E ela pode pegar na parte de baixo. Só que quando você já aplica o pós-química, ela vai proteger o fio, não tem nenhum problema de escorrer aquela água junto com o produto. Interessante. Terminei aqui, eu posso ir para a próxima? Sim. Maravilha. Show. Aí a gente vai aplicando. Detalhe, muita gente, Mitchell, pega e aplica o pincel, depois vem um pente fino e fica aqui, ó. Né? Então a gente vai mostrar para vocês o seguinte, quando a gente vai trabalhar nas mechas, nós vamos trabalhar de um formato diferente, nada de jogar ele de uma forma para baixo, sempre deixando o cabelo mais livre, não é isso? Sim, sim. Sempre deixando o cabelo de uma forma mais livre. E a partir daqui, a gente vai sentindo, fazendo todos os outros passos desta mesma forma. E aí até onde o cabelo realmente necessita. Sim. É isso? Sim, isso mesmo. E aí, você tinha até comentado em relação ao pente. O que acontece? Um tempos atrás, utilizávamos o pente mais fino para chegar a um alisamento, certo? A quantidade de produto, chegava um pente mais fino para chegar ao alisamento e a distribuição do produto. Só que no sistema de texturização, nós não podemos esquecer que como a estrutura do fio mais crespo, ele é desprovido de proteínas, lipídios, enfim, nós temos que nos preocupar, a partir da hora que depositamos um produto químico nesse fio, da quebra com o pente mais fino. Nós automaticamente não pensamos nisso, mas tem que quebrar na minha mão. Não. Por que que o cabelo, depois de um certo tempo, ele vai se rompendo com o tempo e você não percebe? Porque na verdade, como você fez o trabalho nessas técnicas, você, dentro da fibra, ela foi se rompendo, você não percebeu e ao longo do tempo, nossa, meu cabelo está caindo bastante. É por causa disso. Ótimo. Então é isso, né, gente? Dica de milhões. Vocês podem acompanhar também no método de aplicação do nosso slide, onde você pode entender melhor tanto na forma que nós aplicamos, mostramos aqui, quanto também está no desenho da nossa apostilinha aí do nosso slide. Diante de uma situação que a gente vai trabalhar, digamos que vamos fazer na cabeça toda, da nuca para cima. Às vezes a nuca lisa, então a gente esquece a nuca e vamos continuando. Olha Sim. só que inteligente isso, gente. E a partir, terminamos as outras partes da parte posterior da cabeça, trabalhamos ela bem legal, o que a gente vai fazer? A gente vai para as laterais. É a hora que a gente também separou para vocês aqui, seções separadas na região das têmporas, que a gente vai fazendo de baixo para cima, se necessário, e por último o topo, se necessário. Se necessário. Aí sim você fez um trabalho harmonioso e de excelente qualidade. É isso. É isso aí. Olha só, os mestres estão vindo com uma dica para vocês. Acompanhem que dicas legais. Olha só, quando o cabelo, nós estamos lá numa curvatura 4B, 4C, sabemos que esse cabelo é um cabelo que tem menos oleosidade, proteínas, fator hídrico, certo? Que é justamente a proteção do fio de cabelo. Mas como fazer? Aproveitamos um óleo, certo? Um óleo vegetal, que nós aplicamos ele primeiro para que haja uma absorção. E aí como fazemos? Aquecemos ele, aplicamos o óleo, aquecemos ele um pouco,
esperamos ali uns 10 minutinhos, aí nós começamos a aplicação. Por quê? O cabelo, como a química necessita de algumas proteínas dentro do fio, por exemplo, lipídios, ele vai estar sobrecarregado, certo? E vai ter um resultado fantástico, deixando esse cabelo comprido, com a definição e aí o seu pH balanceado, bem legal, em relação à definição dos cachos que nós queremos. Olha só que dica fantástica! Com essa dica dos mestres, os óleos vegetais aplicados na fibra capilar vão te ajudar na aplicação, na divisão, a proteger os fios, dar mais brilho aos cabelos, te dar mais tranquilidade no trabalho e dar ao processo um resultado mais natural, com mais movimento e brilho. Consequentemente, um aspecto muito mais saudável. Sucesso! Wilson, mas tudo isso também, técnica, divisão, a forma de como utilizar o pente, qual o pente mais adequado, tudo isso também não tem valor nenhum se você também não lavar corretamente no lavatório. Se você não colocar a água certa, eu só tenho água fria, só tenho água pelando. Não é a água certa para lavar no cabelo, retirar um cabelo que está ali com uma química no fio de cabelo. Sim. Então você tem que ter uma água morna, de preferência que saia em abundância, referente aí o lavatório, certo? Sim. Porque se tiver uma água pouca também vai lhe ajudar? Não, vai atrapalhar um pouquinho. Enquanto tiver uma pressão, melhor ainda, porque o produto já se dissipa muito mais rápido. Porque tempo também é dinheiro. Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. E assim, o trabalho sai de melhor qualidade. Sim, sim. E ideal também higienizar os fios de uma forma suave, nada de esfregar o cabelo. Esfregar. Não pode, isso não pode. E aplicar o tratamento pós-química fundamental, irmão. Sim, sim, fundamental. Tem gente que não gosta, acha que é desnecessário. Cada tratamento pós-química foi elaborado para aquela química. Não adianta você querer aplicar de outra. Não é assim que as coisas funcionam. E além disso, a aplicação do condicionador é fundamental depois que você aplicou pós-química. O condicionador ele vai deixar esse cabelo estabilizado em relação ao potencial de hidrogênio. E dessa forma, o cabelo vai estar em condições de finalizar. No caso, aplicar um leave-in, no caso, um sem enxágue. Tudo isso para que você possa ter um resultado fantástico. Olha só. Gente, no lavatório é a hora onde tudo acontece. Até coisas boas e coisas ruins. Então nós temos que nos atentar. Água em abundância, certo? Uma boa higienização para retirar o resto de resíduo do produto e um tratamento fantástico. Condicionou, como o Mitchell disse, e depois você vai fazer aquela finalização. Use o finalizador correto, indicado para cada curvatura, certo? Essa é a dica dos mestres para você profissional que está começando no ramo de cabelos crespos ou cacheados, ou que já está e ainda precisava de um plus a mais. É isso aí. Espero que até aqui você obteve bastante informação que seja assim importantíssimas para o seu dia a dia. E deixe você profissional que está se atualizando ou está entrando nesse ramo dos crespos e cacheados mais seguro ainda referência a esse tipo de cabelo. Esperamos que essa videoaula tenha sido assim de um fator muito valioso, somativo na sua vida. Porém, se você precisar dos mestres, estamos aqui à sua disposição para dar todas as informações mais profundas, pois isso aqui foi só uma breve pincelada, um dropzinho do que você pode agregar no seu conhecimento. Muita sorte, muita saúde, muitas bênçãos, que Deus abençoe as suas mãos e que você seja um profissional de sucesso, que seja um mestre dos cachos. Há mais de 26 anos, formando profissionais na área de cabelos crespos e cacheados. E em 2015 fundamos os Mestres dos Cachos. Já formamos mais de 5.000 profissionais na área de crespos e cacheados. Nossa missão é levar conhecimento conciso através de workshops, palestras, cursos online e presenciais e também mentorias. Juntos somos os Mestres dos Cachos.
especializado em quem entende realmente do assunto. Venha para o ramo que mais cresce no Brasil. Venha se especializar com os mestres dos cachos. Olá, eu sou o Willy Mitchell, Eu sou o Wilson Farias. Juntos somos... os mestres dos cachos. É isso aí, galera. Estamos aqui hoje nessa áudio-vídeo-aula para te passar conteúdos interessantíssimos entre cortes e cabelos crespos e cacheados. Tudo com ênfase em visagismo. Isso mesmo, visagismo para cabelos crespos e cacheados. Muito bem. É muito importante entender que quando nós vamos fazer um corte em cabelos crespos e cacheados, o princípio é que existe uma grande diferença em cortar cabelos lisos, caucasianos. O outro ponto dessa videoaula é quando você vai fazer um corte no crespo e cacheado e aliando o visagismo, né, Mitchell? Isso mesmo. E aí se cria-se toda uma diferença, porque através do visagismo e cabelos crespos e cacheados é aonde que nós passamos para nossos clientes muitos serviços, muitas transformações, tratamentos, porque através do visagismo aí já muda a história, né, Wilson? Muda completamente, porque o corte, quando você entra com o visagismo, você pode gerar harmonização neste corte. Sim. Ou caracterização. Exemplo, harmonização. Se o cliente ele tem um rosto redondo, você não pode fazer um corte redondo, porque você vai entregar a este cliente dois formatos redondos. Vai potencializar o redondo do rosto mais o corte. Aí fica uma coisa muito sem harmonização. Quando você usa uma linha de corte contrária, aí você combate o efeito do redondo com linhas mais retilíneas, com linhas mais diagonais, losango. Isso é muito interessante. Agora, quando você vai caracterizar, aí você está fazendo um corte que caracteriza essa pessoa. Vamos dizer assim, por exemplo, vamos lá um pouco lá atrás. Quando a pessoa, aquela tribo de punks usava aqueles cortes moicanos, raspadão, né? Aqui era uma caracterização. Sim. Quando você vai trabalhar um personagem, teatro, cinema, novela, esse personagem também tem que ser um look caracterizado a ele. Muito interessante. Interessante. Né? Hoje nós temos a garotada, o loiro pivete, que todo mundo descolore o cabelo. Ali também tem uma caracterização responsável dessa forma. No cabelo cacheado ou crespo, você também pode caracterizar a imagem do seu cliente diante do que ele quer transmitir. Sim, sim. E com isso tudo, muitos profissionais eles passam no seu dia a dia observando isto, né? Várias clientes chegando no salão querendo ou caracterizar ou um corte moderno, algo que realmente remeta ao que é o estilo da pessoa, né? E quando ela chega com alguma informação, principalmente no dia a dia dentro do salão, o profissional tem que estar apto. Muito. O profissional tem que ter o conhecimento. O profissional também tem que entender um pouco sobre o visagismo. Não simplesmente fazer um corte lá, aleatoriamente, e Deus, né, que me ajude depois. Né? Perfeitamente. Uma coisa muito simples, dentro dos nossos salões. A gente faz um corte para uma pessoa com um perfil conservador. Conservador. Ela quer um cabelo do ombro para baixo, quase fio reto, com poucas camadas, porque ela não quer que aquele cabelo apareça. Ela tem um perfil introvertido, então ela não quer mostrar o cabelo. Aí nós temos aquela pessoa com um perfil muito mais aberto, extrovertido, que ela quer que o cabelo chegue junto com ela, certo? Que acompanhe completamente o visual dela. Ela gosta de usar acessórios, roupas coloridas ou roupas mais fashion, e o corte de uma forma moderna, e o volume, e também vem junto o empoderamento. Quando o perfil é empoderado, ela coloca o cabelo para o alto e mais aliado a cores. Sim, sim, sim. E tem a fashionista.
Fashionista também. A fashionista, ela usa o cabelo com algumas partes raspadas nas laterais, Cores. ela usa cores, né? Ela também trabalha, digamos, cortes mais curtos, cortes mais assimétricos. E aí sim é a hora que nós temos que mostrar a nossa capacidade de criar um corte a esse cliente. Você sabe, na verdade, o que é um corte assimétrico? Cara, eu já ouvi falar, mas como diz a música do Zeca Pagodinho, eu só ouço falar. Você sabe o que é caviar? Muito bem. Fizemos essa pegadinha justamente porque pode ter algum colega nosso que não consiga captar a mensagem sobre assimétrico. Assimétrico, o simétrico é quando o corte é muito retilíneo, certinho, tudo arrumadinho, legal. O assimétrico é aquele corte que não tem aquela regra, ele é completamente desregrado. Então um lado mais curto, outro mais longo, raspado e tal. Isso sim é corte com assimetria. Então, esse foi um toque bacana dos mestres para você que talvez não saiba, né? Então, a nossa ideia é te ajudar referente a isso. É isso aí. Mas aproveitando essa deixa, certo? Iremos falar um pouquinho também sobre tesoura, por exemplo. Né? Porque você falar sobre cortes e não falar sobre tesouras, principalmente no tipo de cabelo que contém o que? Curvas. Né? Quando se fala sobre cabelos cacheados, cabelos crespos, existem as tesouras que são mais indicadas, o tipo da tesoura. Sim. Porque se você não tiver a tesoura adequada, muitas vezes dificulta para a execução do corte. Total, é isso mesmo. Por exemplo, hoje em dia, pessoas que têm a mão pequena gostam de usar tesoura pequena. Pequena. E eu e ele, nós temos 1,80m, 1,85m, tesouras grandes. Mão grande, tesouras grandes. Mas além disso, vai o tipo de tesoura a ser utilizado. Tipo de tesoura. Né? Nós, o que mais utilizamos no nosso dia a dia é a laser, certo? Sim, que é a serrilhada, isso é verdade. Sim, A serrilhada, no caso, isso. a curvada, que no caso nós falamos que facilita muito para a realização do freehand. Sim, vamos mostrar um pouquinho. Vamos né, galera? mostrar. Tá, vamos lá começar com a serrilhada. Serrilhada, isso aqui é 8 polegadas, 9 polegadas. Ela faz um barulhinho. A serrilhada, na hora que ela pega para cortar, gente, olha só que bacana. Na hora que ela pega para cortar, ela corta com precisão. Ela corta, pega e o fio não percorre, Entendi. né? Não percorre pela lâmina. Então ela corta. A gente indica até fazer mais cortes em cabelos mais afros, Sim. né? Porque aí a gente consegue fazer o desenho do corte, moldurando o corte. Entendi. Mas muitos profissionais também utilizam a fio navalha. Sim, A fio navalha e o profissional ele praticamente utiliza em vários cortes, vários tipos de curvaturas e tal. Sim. Mas dependendo do corte nós indicamos a laser, que é a serrilhada, que já dá uma diferença em relação ao corte, né? Porque ele vai deixar o corte ali mais preciso. perfeitamente. A fio navalha é legal que ela te dá um corte com mais efeito. Só que ela corre. Ela, querendo ou não, se vocês perceberem, ela dá uma corrida. Conforme ela vai correndo, então isso vai te impedindo de gerar uma precisão no corte. Ó, comecei aqui, ela tá indo lá para a ponta, né? Então a fio navalha gera esse efeito. Entendi. É prejudicial? Não, não é prejudicial. Desde quando você quer um corte com mais movimento, é a fio navalha que vai lhe proporcionar um excelente corte. Legal. E a curvada, Wilson? Eu percebi que a curvada hoje é febre. É febre da mão do profissional que atua em relação aos cabelos crespos e cacheados, porque ela consegue justamente, vamos dizer, que um profissional que utiliza essa curvada, ele tem mais precisão em relação em arredondar, né, o fio de cabelo. Né? Quando faz aquele corte mais cacheado, que a pessoa quer deixar ele mais arredondado,
ela dá uma precisão em relação a esse tipo de corte também, né? Perfeitamente. E aí, por isso, também ela precisa ter pelo menos um lado dela serrilhado. Sim. Os dois ou um. Para que nós possamos trabalhar e executar o corte com bastante precisão. Olhem só. Aqui nós estamos com o cabelo. Ó, a gente pega e vai fazendo o corte de uma forma mais arredondada. Com isso, a gente já vai dando um efeito no cabelo. Dessa forma, a gente vai buscando um efeito de um corte mais arredondado. Percebam? Olha só que interessante. É muito legal fazer cabelos afros, cabelos tipo 3C, 4A com ela, é muito legal. Até o 3B dá para fazer também. Legal, legal. Muito interessante. O que eu percebo também, Wilson, com muitos profissionais, é a maneira de pegar, né, na tesoura também. Ao longo do tempo também pode trazer algumas complicações relacionadas até ao pulso, em relação ao ombro, né, isso, em relação ao manuseio da tesoura. Com certeza. É muito importante a gente ter uma disciplina. Porque um exemplo, isso daqui não veio à toa na tesoura. Aí as pessoas usam o dedo do meio, o dedo indicador, muito pelo contrário. O certo é você colocar o seu dedo anelar e descansar o seu dedo mindinho aqui, e aí você trabalha desta forma com a tesoura. E aí depois você vem o seu indicador e trabalha aqui, ó, dessa forma. Com isso você faz este movimento. Tem gente que coloca o dedo lá dentro e começa a mexer muito. Aí você começa a trabalhar assim também, olha. Mexendo, você começa a danificar o seu ombro. Então você tem que ter um apoio, o equilíbrio, seu braço dobrado, não estirado aqui, dobrado, e trabalhando junto com a mão esquerda. Sim. Ou a mão direita, se você é canhoto. Mas o que você não pode é mudar o posicionamento, ficar mexendo muito dessa forma, né? E de repente colocar o dedo muito adentro do anel da tesoura. Então, na verdade, é a ponta do polegar que a gente vai trabalhar somente assim, ó. Ou então você vai percorrer dessa forma. Quem tiver até dificuldade, tem até umas borrachinhas de... Tem uma borrachinha que ela gera um limite para que o seu dedo não adentre muito. Sim. Com isso, você precisa ter uma disciplina para fazer o uso da sua tesoura. Seja ela serrilhada, seja ela fio na valha, seja ela curvada. O importante é você trabalhar com disciplina e postura. Caso contrário, você vai ter uma bolsite, uma tendinite, e aí você vai ser obrigado a se aposentar antes da hora. Isso é verdade, porque tudo é relacionado a uma técnica. Não adianta você pegar aleatoriamente e cortar o cabelo e pensando que isso daí futuramente não pode te dar algum tipo de problema relacionado ao pulso, ao ombro. Então, na verdade, a maior preocupação é justamente a técnica que é aplicada. Justamente. Não é de qualquer forma. Se for elaborado a tesoura da melhor forma, como pegar, e vocês podem observar que cada tesoura, seja ela de pano, para cortar cabelo, papel, cada tesoura tem uma técnica a ser utilizada. Nenhuma tesoura de outro tipo de utilização é da mesma forma que é feito para cortar um cabelo. Então muitas vezes nós nos preocupamos até com isso, que nós observamos muitos profissionais hoje que não utilizam a técnica correta, e aí a gente sempre fala, quando dá oportunidade, por exemplo essa agora, nós ensinamos a melhor técnica a ser utilizada para que ela possa ter uma longevidade em relação ao sucesso do seu trabalho. Perfeitamente. Não estamos aqui para criticar colegas, educadores, mas a gente tem percebido alguns profissionais, Mitchell, usar o uso da tesoura de uma posição diferente. Sim. É errado? Não é errado. Agora tem gente que pega a tesoura, o certo é você mesmo, fala nos nossos cursos, você pega no pé da galera, você trabalhou nesse posicionamento, vai mudar o posicionamento da sua tesoura? Ok, aqui, e vamos trabalhar dessa forma. Show! Tá correto. Só que aí tem uns colegas que pegam,
colocam este pino da parte para dentro da mão, o descanso da tesoura vai para uma posição completamente ao contrário, que não vai ter descanso, e começa a fazer um trabalho. E aí na hora que ele precisa de trabalhar, ele começa, o cabelo começa a dobrar no momento que ele está fazendo o corte. Sim. Ou seja, essa tesoura não está tendo pressão de um lado para o outro. E aí o profissional também ele começa a se cortar demais. Sim, sim. Então, isso é falta de uma disciplina. Muito bem. Vamos começar essa videoaula de uma forma bem interessante, bem sucinta. Nós vamos usar aqui uma boneca, porque nossos cursos geralmente ministramos em bonecas e tudo mais, tá bom? Para facilitar, para que você possa entender bacana sobre a questão de você executar um corte em cabelos crespos e cacheados. Vamos começar pela seguinte forma. Os 3 pilares: divisão, elevação e angulação. Então vamos começar pelo primeiro pilar, que são as divisões. Divisões, geralmente a gente separa a parte do topo, a parte temporal, a parte posterior dividimos em 2 a 3 vezes, de 2 a 3 partes. Por quê? Porque eu vou ter um acesso à região occipital, a região parental e o núcleo de junção. O núcleo de junção é que junta a parte frontal com a posterior, certo? Então vamos lá. Um corte em cabelos crespos e cacheados, ele precisa de ter, além da divisão, ele tem que ter um efeito, senão ele não fica um corte legal. Então vejam só que interessante. Se eu cortar um cabelo, da forma que eu cortaria um cabelo liso, fio reto, olha só. Bem retilíneo. Aí eu pego a próxima seção e vou pegar o sombreamento da mecha anterior e vou fazer a mesma coisa. Eu vou cortar rente a ela. Estou até usando uma tesoura serrilhada que vai me dar mais precisão, porque um corte reto precisa de precisão. Olhem só como é que ficou esse corte. Retão. Tá vendo? Pesado, ó. Ele não dá movimento, olhem só. Muito que reto. Olha o perfil deste corte. Não tem efeito. Quando a gente vai trabalhar num cabelo cacheado, a gente tem que buscar neste corte o efeito de uma elevação. A elevação vai ajudar muito no efeito, no desenho, no design que você quer dar. Se eu trabalhar todo esse cabelo no fio reto, eu vou deixar um cabelo triangular. Ele não vai ficar legal. Agora, se eu fiz uma divisão, eu já sei onde a parte que eu vou trabalhar. Eu trabalhei em 0 graus e vou começar a dar uma elevação de graus. Aí sim começa a acontecer um corte, gente. Olha só que diferença. Conforme eu trabalho uma elevação, seja ela 30, 35 ou 45 graus, o corte começa a ganhar um formato diferente. E aí eu vou trabalhando em subdivisões horizontais, vou pegando o sombreamento da minha mecha mestre e vou começando a projetar a elevação de 35, 45 graus. Não vou passar disso na primeira sessão que eu tenho. Continuando dessa forma, eu vou conseguindo projetar um corte mais leve. Pois o cabelo cacheado, ele precisa de leveza. Uma vez que você dá essas elevações, você proporciona ao cabelo leveza. E uma vez que você proporciona leveza, você também proporciona definição. Percebam que não está mais reto. Agora ele já tem uma
elevação. Essa elevação é o ponto de partida do meu corte, que para as próximas sessões eu posso trabalhar da mesma forma. Faço uma subdivisão, que ó, vou mostrar para vocês, olha, uma subdivisão em vertical. Com essa subdivisão em vertical, eu começo pelo meio, sempre, e aí eu vou ter o sombreamento da minha mecha. Só que aí eu vou trabalhar numa elevação maior. Vou elevar ele a 90 graus e vou projetar a minha mão num posicionamento diferente. Com isso, eu tenho um efeito maior no caimento do meu corte. Olha só como é que já vai criando um corte diferente. Eu comecei com 0 graus, fui para 30, depois eu fui para 45 graus e agora estou em 90 graus. 90 graus, posicionamento de mão em diagonal e eu tenho um efeito de um corte. Olha só que diferença que já ficou. Não tem mais aquele corte reto. Interessante, não é? Dessa forma, eu consigo concluir um corte de uma elevação simples. Muito bem, percebam só como é que ficou o caimento deste corte. Ele ainda está em diagonal, nós chamamos ainda de algumas linhas duras. É possível de criar um corte nessa linhagem? Sim, é completamente possível, porque a partir daqui de cima você pode fazer um efeito tanto em diagonal mais alta, quanto mais arredondado, e gera uma projeção de um lado ou para o outro. O importante é que você tem que entender que agora você tem que fazer uma junção do topo com essa lateral. Se eu trabalhei 0 graus, 30, 35, 45, 90, olha só como é que está o caimento. E quando eu trabalho de uma forma que eu gero um fator de junção entre uma parte e outra, olha só, estou pegando a metade da cabeça com essa mecha aqui. Eu vou elevar ela a 135 graus. Vocês vão ver que diferença que vai dar, olha só. 135 graus em posicionamento diagonal alta. Olha só como é que ficou a mão que eu posicionei agora, gente. Primeiramente, eu volto a dizer, trabalhei 0 horizontal, trabalhei 30, 35, 45 na diagonal baixa. Agora estou trabalhando 135 graus na diagonal alta, tá vendo? Olha só que diferença. Fazendo o corte, vou repetir na outra mecha, acompanhando, sombreando a minha mecha mestre, elevei 135 graus, certo? E automaticamente eu gerei mais leveza. Prestem bem atenção como é que caiu este cabelo. O caimento deste corte ficou já diferente, ficou mais suavizado, vocês estão percebendo? Olha só, suavizado. É isso que aconteceu. Olha a diferença para este outro lado que a gente ainda não cortou. Porém, olhem, prestem bem atenção no decorrer. Nós temos o quê? Um corte mais suavizado. Agora, como é que eu faço para dar a leveza na região da junção? Eu elevo a região de trás, faço uma junção com a parte do frontal que eu acabei de cortar, elevo a 180 graus na horizontal e executo o corte. Olhem só como já ficou mais leve. Olhem só como é que ficou diferente. Estão vendo? Bem suave, né? Dessa forma, a gente vai criando um corte de uma forma diferente, gente. Uma outra forma, se eu não quero deixar essas regiões muito bruscas, eu, em vez, eu não trabalhei de uma forma que eu trabalhei numa elevação de 90 graus no posicionamento diagonal,
Em vez de eu fazer isso, eu também posso dar uma suavidade, que eu venho com 35, 40, 45, 90 graus. E eu trabalho numa vertical. Olha o posicionamento do meu dedo. Na vertical, ó, eu vou dar mais suavidade. Se eu fizer da forma na vertical, eu continuo dando mais suavidade. E aí, automaticamente, se eu elevei ela a 135, é óbvio que eu vou encontrar ela numa harmonização tranquilíssima. Olha só. Não tenho nada para tirar aqui, ó. Só um pontinho de nada. Show. Olhem só como já mudou o corte. Ele ficou um corte mais suave, mais arredondado, tá vendo? Que bacana. Essa é uma técnica muito fácil de você cortar. Percebam a diferença. Deixei esse lado solto. Olhem só que diferença, gente. Né? Eu vou repetir a dose para vocês bem rapidinho para que vocês possam pegar de novo o toque, a dica de milhões dos mestres. Reto. 0 graus. Diagonal. 35 graus. Vertical. Posicionamento da minha mão em vertical. 90 graus. Girei, ok? Suavidade. Opa, sobrou alguém que não deveria. Daqui eu vou fazer a junção para 135 graus numa diagonal alta. Elevando para uma diagonal alta, trabalhei 135 graus e depois trabalhei na parte para dar uma junção no topo, trabalhando 180 graus na posição horizontal. Com isso, nós temos um cabelo completamente bem construído e diferenciado. E se eu quero fazer uma projeção de um lado específico, eu pego essa mecha, trabalho para este lado, corto em diagonal e solto para o outro, e automaticamente nós temos uma mecha com efeito, uma franja com efeito. É isso, gente. Corte feito, deem uma olhada, apreciem, vejam se vocês aprovam. Um corte completamente desconectado, porém nada de degraus. Camadas elevadas, dando toda aquele charme que toda cacheada merece. É isso aí. E eu percebi que através da ondulação ele ganhou leveza. Isso Sim. realmente que deu um charme para esse tipo de corte. Olha só, projeções. Isso é importante. Então, quando você conhece dos 3 pilares, muito facilmente você consegue fazer esse tipo de elaboração, arquitetura do corte. Isso é um pouco do método de corte de cabelos crespos e cacheados by Mestre dos Cachos. Você também é capaz de fazer esse corte e muito mais outros cortes. Portanto, siga os Mestres dos Cachos em nossas redes sociais, vejam nossas agendas e, querendo aprender mais, venha dos mestres! Olha, a missão dos mestres, a princípio, a missão mais subjetiva que eu tenho na minha mente hoje é quebrar paradigmas flutuantes na mente das pessoas, algo que não seja tão conciso relacionado a cabelo crespo e cacheado. A nossa primeira missão é mostrar a ela que existe um estudo, esse estudo é referente ao cabelo. Sim. E ele tem que ser ali colocado, entender o cabelo como uma parte do corpo e não como um brinquedo. E com total respeito ao cliente. Mostrar a ele que existe uma fisiologia, uma anatomia deste cabelo, cada parte dela merece um cuidado. E aí sim, o profissional tornar-se autoridade em cuidar deste cabelo com bastante conhecimento. A missão dos mestres hoje no mercado é justamente de levar o conhecimento a muitas pessoas que querem hoje estar trabalhando com cabelos crespos e cacheados. E ela de repente não tem esse conhecimento, como ao longo do tempo nós adquirimos esse conhecimento e a cada dia que passa nós estamos adquirindo cada dia mais conhecimento, troca de informações e conseguir levar
para essa pessoa profissional que de repente tinha medo, né? A gente já escutou muitas vezes isso, eu tenho medo de mexer com esse tipo de cabelo, por pensar que ele é um tipo de cabelo mais forte, mas na verdade é um cabelo mais sensível, um cabelo que de repente, sabe, eu tenho medo de não me adaptar. E os mestres dos cachos é justamente isso, de mostrar para o profissional que ele tem condições sim de se adaptar, de se dar muito bem nessa profissão, de realmente conhecer ainda mais os cabelos crespos e cacheados e ter condições, uma coisa bacana, de trabalhar numa área muito bonita, uma área que realmente está crescendo cada dia mais, devido não só ao empoderamento, mas sim hoje as pessoas se aceitarem o cabelo que está vindo, né? A aceitação é importante, é importante. Então hoje os mestres eles se preocupam com isso, são os pequenos detalhes. Eu diria que vale muito a pena buscar coisas novas. E diria com uma parte um pouco, pode aparentar um pouco soberba, mas vá buscar realmente com quem tem conhecimento a oferecer. Pesquisem bastante. Não precisem automaticamente chegar diretamente a nós, mas pesquisem um pouco a nossa trajetória, pesquisem quem somos, de onde viemos, que nós temos muita coisa a mostrar e temos muita coisa a oferecer para quem quer aprender a cuidar de cabelos crespos e cacheados e se inserir no ramo que mais cresce no Brasil. Isso que eu, Wilson Farias, tenho a dizer. Confie nos originais. Uma coisa que eu sempre tenho o costume de dizer para as pessoas: o céu é o limite, o seu sonho é possível e mexer com os cabelos crespos e cacheados é mais fácil ainda. Então não perca tempo, os mestres dos cachos estão aí. Venha com os mestres.